nós estamos prontos para descer do monte. Todas as pessoas salvas, crentes, que entram em contato com Deus, têm e precisam ter o momento do monte. Não tem a menor dúvida. A Bíblia diz em Romanos que nós somos mais do que vencedores em Cristo. A cada instante, nós podemos entrar nessa dimensão do monte. Existe um texto bíblico, lá em Mateus, que conta uma experiência interessante. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte. E se transfigurou diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, sempre é o Pedro que toma a palavra, né? Disse: Jesus, bom é estarmos aqui. Se o senhor concordar, vamos fazer 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Você veja que curioso? Eles não queriam nem um local para eles. Eles estavam tão abençoados naquele monte da transfiguração que eles só queriam acomodar os visitantes. E Jesus, na condição de transfigurado, era também algo especial. Só que Jesus não concordou. Acontece que Jesus determinou que descesse no monte e pediu, inclusive, que eles não comentassem esse evento. Note, este texto é um texto interessante. Eu não estou querendo me prender a ele, mas ele gera muitas perguntas. As pessoas falam, mas tem negócio de transfiguração. Como é que apareceu o Elias? Como é que apareceu o Moisés? Como é que foi essa história? Nós sabemos que a Bíblia é muito clara. Não existe volta de mortos ambulantes. Não tem espíritos que se manifestam para isso. É ação maligna. Mas note bem, nós temos aqui 2 pessoas. O primeiro é Elias. Elias quebra a regra de Hebreus 9, que diz: ao homem é obrigatório morrer uma vez. A Bíblia diz que ele, em plena saúde e condições, ele foi arrebatado no redemoinho e foi embora. Então Elias aparecer ali parece uma coisa simples. Agora, como é que fica a história do Moisés? A Bíblia diz em Josué 1, versos 1 e 2, que Moisés morreu. Então a Bíblia não diz que ele foi arrebatado, ele morreu. Só que tem uma coisa interessante. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer conosco? Os vivos, vocês são muito vivos, vão ser transformados. Isto é a posição do Elias. E os que já morreram vão ser reconstituídos num corpo glorificado como Jesus recebeu. Ora, a Bíblia diz claramente, lá em Deuteronômio 34, e isso foi objeto de uma grande briga no livro de Judas, por conta do corpo de Moisés. A Bíblia diz que o diabo brigou com os arcanjos de Deus, disputando o corpo de Moisés. Sabe o que isso significa? O corpo de Moisés morreu. Normalmente devia ter acontecido o quê? Vai ficando molinho, 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 só sobra os ossos, depois de uns séculos não sobra nem osso. O que acontece? Deus, a Bíblia diz que Deus não permitiu que ninguém soubesse da sepultura de Moisés, porque ele pegou o corpo de Moisés e levou para ele. E transformou aquele corpo, que era um corpo materialmente fraco, direto para o corpo glorificado, como o que nós vamos ter. Ora, se ele tinha um corpo glorificado, como você vai ter, ele podia aparecer onde ele quisesse. Não era espírito de Moisés baixando, não. Era realmente Moisés se manifestando. Ou seja, nós temos claramente aqui uma informação de que Deus determina o seu projeto, o seu plano, utilizando a nossa vida da maneira que ele bem entende. Veja, os meninos ali, naquele instante que eles pediram para acampar naquele monte, eles estavam querendo paralisar alguma coisa que Deus tinha determinado que seria diferente. Notem que, infelizmente, às vezes nós
com a melhor das intenções, nós queremos ajustar as coisas de uma maneira que seja bom para nós. Mas isso pode interferir no objetivo de Deus. Sabe o que havia de determinação ali? Efésios, no versículo 4, no capítulo 4, versos 9, ele diz assim: o único que subiu até Deus e que desceu e voltou foi Jesus. Jesus representava não somente a possibilidade de subir no monte. Jesus representava a possibilidade de subir até o trono de Deus. Agora imagine, vamos fazer um acampamento, todo mundo aqui fica numa boa, o Senhor multiplica o pão, um suquinho, e nós ficamos aqui o resto da vida. Por que não? Só que você sabe muito bem que Jesus precisava descer daquele monte muito alto, cujo nome não foi declinado, porque ele precisava subir em outro monte chamado Gólgota, que é o nome em aramaico significa a caveira. Ele precisava descer e ser crucificado, porque o objetivo dele era dar a vida para a nossa redenção. Você nota que as coisas que nós imaginamos serem as melhores, pensa bem, lá naquela época, se todo mundo aclamasse Jesus fosse feito o chefe, com aquelas palavras maravilhosas, os ensinamentos deles todos acatados, não seria ótimo? Não resolveria todos os problemas? Não. Porque o que ele realizou não era o objetivo final. Eu digo, realizou de curas, de revelações, de bênçãos, de tudo isso. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Então, a intenção de ficar no monte ali do Pedro era uma intenção errada. Agora, veja bem, isto é válido para Jesus. E nós, temos alguma coisa a ver com isso? Veja bem, nós temos absolutamente que entender que a missão de Jesus foi iniciada, mas quem tem que concluir somos nós. Então, se eu estou andando com Jesus, ele sobe no monte da transfiguração, eu subo com ele, mas ele desce, eu tenho que descer. De certa forma, a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. Então também o monte do Gólgota que ele subiu, nós estamos subindo. Não fomos lá pendurados, grudados, etc. Tal, mas nós estamos anulando a importância das nossas intenções para atender também o objetivo de Deus. A primeira coisa que eu poderia lembrar aqui rapidamente é o seguinte: Jesus determina que nós tomemos a cruz. Essa cruz não está no monte, mas está lá no Monte da Transfiguração, está na colina do Calvário. Chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele segue explicando que quem quiser salvar a vida vai perder, e tal, tal, e tal. Segunda questão: